Durante décadas, a ciência acreditou que o DNA humano havia sido completamente mapeado. Com o projeto Genoma Humano, concluído em 2003, esperava-se que os grandes mistérios da nossa biologia fossem resolvidos. Mas o que aconteceu depois disso levantou ainda mais dúvidas do que respostas. Cerca de 98% do nosso DNA foi classificado como DNA lixo, um termo usado para descrever partes do código genético que não pareciam ter função aparente. Mas o que realmente se esconde nesse gigantesco território não explorado do nosso próprio código genético? É aqui que a conspiração começa. Pesquisadores independentes, teóricos e até alguns cientistas renomados começaram a questionar. E se esse DNA lixo não for lixo? E se, na verdade, ele contiver informações que não se originaram na Terra? Informações deixadas por uma civilização esquecida? Ou talvez por seres que nos visitaram há milhares de anos? Essa ideia, que há pouco tempo parecia absurda, começa a ganhar força à medida que mais estudos revelam fragmentos genéticos em humanos que não têm correspondência conhecida em nenhuma outra espécie do planeta. A ciência reconhece que uma pequena parte do nosso DNA veio dos Neandertais e dos Denisovanos. Mas existem segmentos do nosso genoma que não correspondem a nenhum ancestral conhecido. São códigos únicos, que simplesmente aparecem no ser humano moderno, como se tivessem sido inseridos deliberadamente em algum ponto da história evolutiva. E é isso que desperta as teorias mais intrigantes. Alguns estudiosos apontam que há uma inconsistência na evolução humana. Enquanto o processo evolutivo de outros primatas seguiu um padrão relativamente estável ao longo de milhões de anos, o Homo sapiens parece ter saltado em capacidade cerebral, cognição e estrutura social em um curto período de tempo. Como explicar isso? Teria ocorrido uma intervenção externa? Zecharia Sitchin, autor da teoria dos Anunnaki, defendeu a ideia de que seres avançados de um planeta chamado Nibiru visitaram a Terra há cerca de 400 mil anos e, por meio de engenharia genética, criaram o ser humano moderno a partir de espécies primitivas. De acordo com essa visão, o DNA lixo poderia conter as marcas dessa manipulação. Um código embutido, uma espécie de assinatura de nossos criadores, que não seriam divinos, mas tecnológicos. E essa ideia não é exclusiva das obras de ficção. Cientistas como Francis Crick, um dos descobridores da estrutura do DNA, já sugeriram que a vida na Terra pode ter sido semeada por formas de vida inteligente extraterrestre, uma teoria conhecida como panspermia dirigida. Para Crick, o DNA é tão complexo e tão improvável de ter se formado por acaso que a hipótese de intervenção artificial não pode ser descartada. Mas e as civilizações perdidas? Onde entram nessa história? A resposta pode estar nos mitos antigos. Quase todas as grandes culturas antigas falam de deuses que desceram dos céus e ensinaram à humanidade as artes, a escrita, a agricultura e os segredos do universo. Os sumérios, por exemplo, falavam dos Anunnaki. Os egípcios, de Thoth e Osíris. Os maias, dos deuses estelares. Esses seres eram frequentemente descritos como altos, brilhantes, com olhos incomuns e poderes que desafiavam a lógica da época. E se esses deuses fossem, na verdade, visitantes de outro mundo? E se eles não apenas ensinaram, mas também manipularam geneticamente os primeiros humanos? Essa ideia se torna ainda mais provocadora quando lembramos que, em textos sagrados como o livro de Enoque, ou o Gênesis, há referências a filhos dos deuses, que se uniram às filhas dos homens e geraram gigantes, os Nefilins. Um experimento genético? Uma mistura de raças? Cientistas da Universidade de Harvard, em parceria com centros de pesquisa europeus, recentemente identificaram genes órfãos no DNA humano, segmentos que não têm equivalente em outras formas de vida conhecidas. Esses genes estão presentes apenas no Homo sapiens e parecem estar ligados a funções cognitivas e emocionais superiores. O mais curioso, eles surgiram de forma abrupta, sem um processo evolutivo claro. O que gerou esses genes? Uma mutação espontânea? Ou algo inserido de fora? Além disso, há o fenômeno da memória genética. Estudos mostram que experiências traumáticas ou intensas podem deixar marcas no DNA, sendo transmitidas às próximas gerações. Mas e se essas marcas forem, na verdade, fragmentos de algo mais antigo,
herdado não apenas de ancestrais biológicos, mas de uma linhagem esquecida. Na década de 1970, cientistas soviéticos liderados por Vladimir Poponin realizaram um experimento conhecido como efeito fantasma do DNA. Eles observaram que partículas de luz, ao entrarem em contato com o DNA humano, se organizavam de forma ordenada, como se o DNA emitisse algum tipo de campo energético. Quando o DNA era removido, a luz permanecia organizada, como se o molde ainda estivesse lá. Esse fenômeno nunca foi explicado de forma satisfatória. Para alguns, seria a evidência de que o DNA é mais do que uma estrutura biológica. É uma antena, uma interface com uma consciência superior. Isso nos leva à possibilidade mais intrigante de todas. E se o DNA for uma tecnologia? Algo programado? Teóricos da informação apontam que o código genético se assemelha a linguagens artificiais. Tem estrutura, lógica, redundância, mecanismos de correção de erro. Exatamente como os sistemas de codificação usados em computadores. O físico Max Tegmark, do MIT, vai ainda mais longe. Ele propõe que o universo inteiro é uma estrutura matemática e que o DNA é uma forma de linguagem autoexecutável dentro desse sistema. Nesse cenário, o ser humano seria uma espécie de híbrido, uma criação genética feita com elementos da Terra e instruções vindas de fora. Um experimento que deu certo, ou pelo menos parcialmente. E talvez por isso tantas tradições espirituais falem do despertar do DNA, como se existissem partes adormecidas esperando para ser ativadas. Seriam códigos que só se revelariam sob certas condições? E se a chave para a nossa verdadeira história estiver justamente nesse DNA lixo que ignoramos por tanto tempo? No campo da neurociência, uma descoberta recente também alimenta essas teorias. Pesquisadores identificaram um gene humano específico que ativa a expansão do córtex cerebral, algo diretamente ligado à nossa capacidade de linguagem, pensamento abstrato e consciência. Esse gene não existe em nenhum outro primata. Ele simplesmente apareceu. Como explicar esse surgimento repentino de uma peça tão importante da nossa biologia? Enquanto isso, a inteligência artificial está começando a decodificar partes do genoma que antes eram incompreensíveis. Algoritmos estão revelando padrões ocultos, estruturas repetitivas que não parecem ter função, mas que se organizam como mensagens. Alguns pesquisadores ousam dizer que é como se houvesse uma linguagem dentro da linguagem. Uma mensagem embutida, talvez uma herança deixada por nossos criadores, esperando o momento certo para ser lida. O que aconteceria se conseguíssemos decifrar essa mensagem? Descobriríamos nossa verdadeira origem? Seríamos capazes de ativar partes do nosso ser que hoje estão adormecidas? Aumentar nossa capacidade mental, espiritual, emocional? Ou estaríamos abrindo uma caixa de Pandora que a natureza ou nossos criadores tentaram manter fechada por segurança? Governos e corporações já estão de olho nisso. O investimento em genômica, bioengenharia e neurociência nunca foi tão alto. O mapeamento do DNA não é mais apenas uma questão médica. É uma corrida pelo controle da próxima etapa da evolução. E quem sabe o que será descoberto quando finalmente acessarmos os 98% do nosso código que permanecem em silêncio? O mistério do DNA humano pode ser a chave para entender não apenas o passado, mas o futuro da nossa espécie. Uma história escrita dentro de nós, esperando para ser lida. E talvez, quando a decifrarmos, descobriremos que nunca estivemos sozinhos. E que aquilo que nos torna humanos pode, na verdade, ser o que resta de algo muito mais antigo e muito mais avançado.